Hermes ou Mercúrio é o arquétipo, então, que preside, né, que comanda 2 signos, Gêmeos, que tem aí como prevalência o elemento ar, onde nós pensamos, nós nos comunicamos, nós nos expressamos, e também está linkado com o signo de Virgem, gente. Sim. Por quê? Porque ali ele ganha um aspecto de separar as coisas que não servem para levar para um estado de purificação, de servir ao outro, né? De fazer essa conexão do corpo com a mente. Então é como se aquele ar todo, deixa eu ver aqui nessa realidade, nesse plano, nesse corpo, como que tudo isso que eu captei aqui funciona e o que me serve e o que não me serve. Um dos atributos, então, de Hermes ou Mercúrio, tanto faz o nome, é que ele vai dizer como a sua mente funciona, né? Então, que tipo de pensamento, né, que você tem? Ele é mais emocional, ele é mais intuitivo, ele é mais prático, né? Ele é mais racional. Então, qual é a qualidade da sua forma, né, de pensar? Qual é o seu jeito de pensar, né? E aí, como que isso vai fazer quando você tem que captar as coisas do ambiente? O que você observa do ambiente, né? O que faz sentido para você? Uma pessoa que está com esse regente, né? Com esse Mercúrio num signo de água, ele vai olhar o aspecto emocional, né? Qual o clima emocional daquele lugar onde eu entrei, né? Quais as coisas aqui que me emociona, que tem um elo, um apelo emocional? Ou eu entro no lugar, eu fico olhando, né? Se eu for uma coisa mais racional, como que tá o diálogo, vamos ver essa conversa, a conversa foi boa, a conversa não foi boa. Então, dependendo de onde está aí o seu Mercúrio, você vai trazer esses aspectos para o seu ambiente também. A sua mente vai ter essa tendência de observar essas determinadas coisas, né? E aí, como que você vai digerir? Você digere através da emoção, você digere através da razão, você fica na intuição, ou você gosta de uma coisa prática, né? Ai, difícil de engolir, demora mais, né? Quando é mais elemento terra, você tem uma dificuldade de deixar isso escorrer, né? Você fica ali querendo na prática, você fica retendo essa informação durante muito tempo, né? Não muda com tanta facilidade, tá? Então tem essa dificuldade aí, tá certo? Junto com a forma como você pensa, vai vir assim, ó, um jeito de se expressar. Como que eu vou comunicar? Primeiro eu penso, e aí como que eu vou falar isso? Como que eu vou expressar isso? Né? Então, essa forma como eu me comunico. E eu falo muito com as mãos, tem gente que não, tem gente que fica mais quietinho, tem gente que fala pouco, né? Então, como que você se expressa? Como é a sua fala? Ela é falada, ela é visual, ela é emotiva, né? Que tipo de comunicação você faz? Ela é mais agressiva, ela é mais pacífica, né? Então, essas são as qualidades que Mercúrio vai ter dependendo do signo que ele estiver aí no seu mapa. E por conta dessa coisa da comunicação, da expressão, Zeus, que é seu pai, o nomeou mensageiro, né, entre os homens. Então, o que ele faz? Ele transita entre todos os planos. Então, ele vai lá nas alturas, eu capto coisas do meu eu maior, eu capto coisa de outras dimensões, né, e traz para cá. Eu capto coisas aqui desse mundo, nesse mundo da internet, quando você fica ali abrindo coisas, é Mercúrio abrindo um monte de lugar, um monte de informação, né? Você está transitando entre vários lugares. E aí transita, leva essas coisas entre os homens, né? Entre os nossos iguais, ou você vai lá nos planos mais inferiores, nesses ditos submundos, mas na realidade é uma vibração mais baixa. Então você vai do céu, do paraíso, né, dessas coisas mais elevadas até as frequências mais baixas. E aí ele traz informações, leva informações, ele faz essa viagem aí, né, entre as dimensões. Isso internamente e isso externamente. Tá, gente? Então, ele vai no nosso inconsciente, no nosso subconsciente, vem e aí comunica com o externo, né? Então, isso também é uma forma de mensagem. Ele acessa conteúdos que estão no inconsciente nosso. E aí, traz junto com isso uma capacidade de você refletir sobre si mesmo. Então, eu tenho consciência de que eu fui lá
e tenho esse conteúdo que é meu, e aí eu começo a refletir sobre isso e tomo providências em relação a isso, né? Então eu tenho essa capacidade de autoconsciência e refletir sobre essa consciência, para onde que eu vou, né? As qualidades que ele tem é essa capacidade de nos manter jovial, né? De nos manter aberto, porque é onde você está disponível para aprender sempre. Então você está sempre fresco, né? Então, se você pega, né, pessoas de Virgem, pessoas de Gêmeos, né, que tem isso bem presente, você vai observar que ele tem essa capacidade por conta de estar aberto ao novo, né, a essa mudança, dele se manter mais jovem, né? E aí esse trajeto pela idade vai assentando, né, essa qualidade do ar, lembra que ele transita entre dois? E aí ele vai ficando mais ponderado, mais equilibrado e mais jovem, porque ele renova, né? Ele faz esse trânsito. Então, ele tá sempre jogando o que não serve fora, tanto mental quanto emocional, quanto fisicamente, tá? Uma outra qualidade assim também que é bem interessante, né, e que aí tá ligada na história do Hermes, é que ele, como transita muito as estradas, e mais especificamente onde elas se cruzam, é o local onde ele tende a se manifestar, porque são as fronteiras. Lembra que ele transita de cima para baixo todos os dias? Então, é esse lugar de ponto de encontro, onde tem várias possibilidades, e aí onde você se encontra na sua vida, né? Eu tenho essa possibilidade, essa outra, né? Você tá num limiar de fazer uma mudança na sua vida, você tá aqui, ó, sendo regido pelo Hermes, né? É um momento de mudança. E nessa mudança ele se manifesta na sua vida, para que você tenha acesso a essas possibilidades, para que você faça uma escolha, entende? Então, nesse lugar também é que acontece as trocas, né? Então, vem alguém aqui, troca comigo, vem alguém, troca comigo, aí eu decido, eu falo da minha, eu falo para o outro, e ali eu deixo como se fosse um ponto de, além de ponto de encontro, é um lugar de ritual, né? Onde eu deixo um corpo para poder adquirir outro, aonde eu posso fazer esse contato com algo maior, né? Porque eu tô nesse momento de um limiar, né? De fazer essa mudança. Então, meu acesso para cima e para baixo está disponível. Então, eu tenho que ficar atento no que eu vou manifestar aqui, porque esse ponto de encontro aqui, ó, ele vai ficar disponível para você fazer suas orações, fazer seus rituais, fazer as suas trocas, absorver o que é possível e aí fazer a mudança. Então, para você sair de uma faixa para outra, de uma dimensão para outra, isso também é dele. Outros atributos também, né, por conta dele, da história dele, né, tem bastante vezes que ele auxilia os filhos de vários outros arquétipos a não sucumbirem. Então, ele resgata essas crianças, né, que são divinas, e então resgata essa parte divina em nós, e também faz com que aquelas que ainda não são, que são meio mortal só, também vá ser inteiramente divina, né? Que é o que ele faz com Hércules. Então, ele era meio divino e meio mortal. Ele faz com que o Hércules seja inteiro imortal. Então, ele tem esses atributos também. Por quê? Por conta dessa transição, ele tem os recursos, né? Onde é que eu vou levar essa pessoa para que ela possa adquirir o que falta para você se iluminar, né? Para você se elevar para uma outra faixa de muito mais amor e luz, né? E então, dentro disso, o que ele manifesta também, né? Essa questão da palavra e do cantar, né? Por quê? Porque através da palavra dele eu vou lá, eu vou fazer, eu vou negociar, né? Eu vou transmitir isso. Então, a palavra e o símbolo, né, dos alfabetos também é regido por ele. Então, a escrita também faz parte do Hermes, né? E o canto, porque ele também tinha, além desse ritual que ele fazia ali, né, na encruzilhada, ele também fazia homenagem ao Criador, e ele cantava para o Criador.
né? Então, isso também está embutido no arquétipo do Hermes. Olha quanta riqueza. Outros atributos do Hermes, né? Ele tem essa capacidade, né, de transitar entre as coisas, né, de fazer contato. Ele vai aprendendo eh, os processos e as leis mais profundas que regem a criação. Então, com o tempo, ele vai se tornando, por transitar nesses três níveis, né, os mais baixos, intermediário e mais elevado, ele vai se tornando um mago, né? Ele vai entendendo a mágica da vida, o que, que é que tem que se fazer. E por conta disso também, né, e essa agilidade, ele tem agilidade com as mãos, ele encontra coisas, né, e transforma elas em outras, né? Então ele tem essa capacidade de ser artífice também. Não é no mesmo nível que o Hefesto, mas tem uma qualidade mágica, porque como ele acessa os vários planos, ele consegue colocar naquele objeto, naquele símbolo, uma mágica, né? Então ele não é um artífice qualquer, né? Ele não é um artesão, né? Ele faz um nível acima, porque ele põe uma mágica no objeto, aquilo é um símbolo maior, né? Porque ele sabe lá em cima o que que é, então ele traduz pra gente aqui. Dentro disso, ele também tem uma qualidade que é reger, né, o nosso sistema nervoso, né? Então, tem que ter cuidado, porque muita informação o tempo todo fazendo assim, assim, tem que cuidar do sistema nervoso, seja onde ele estiver, em que signo que ele tiver, ele só vai dizer qual é a melhor forma para você, dependendo do elemento que o Mercúrio estiver no seu mapa. E em Virgem, né, ele rege o intestino, que nós já sabemos que tem muita ligação com o nosso cérebro. E não esquecendo que faltou na outra de eu dizer para você que ele é muito bem-humorado, às vezes ele prega peça na gente, viu, gente? Ele gosta desse aspecto.